noite, seja bem-vindo ao Parlamento. Hoje com os deputados da Assembleia Regional são convidados desta edição Jaime Filipe Ramos do PSD, Lopes da Fonseca do CDS, Roberto Almada do Bloco de Esquerda e Carlos Costa do JPP. Vários temas para abordarmos ao longo desta edição, desde logo o encontro da semana passada de Miguel Albuquerque, o Presidente do Governo Regional, com os Presidente da República eleito e com o Presidente atual da República, ainda com o Primeiro-Ministro. Como é que, no fundo, o seu partido, enfim, e também o deputado Carlos Costa viu estes encontros em Lisboa do Presidente do Governo Regional? Muito boa noite aos colegas do painel, uma saudação especial aos porto-santenses e madeirenses. Ora, nós vemos estes encontros como encontros institucionais normais. Reflete um pouco a maturidade democrática portuguesa. Estes relacionamentos são cruciais e importantes, nomeadamente naquilo que se reflete para aquilo que é do interesse quer dos madeirenses, quer mesmo dos porto-santenses. Aquilo que nós sentimos e apercebemos das leituras que fizemos também da comunicação social, creio que o Presidente do Governo está mais interessado na questão da reestruturação da dívida. É certo que vamos falar daqui a instantes, mas creio que um dos grandes problemas que se coloca aqui, efetivamente, é essa sustentabilidade, do nosso tecido empresarial. E, portanto, nós consideramos que é preciso inverter este ciclo de destruição do emprego e degradação da economia. O Dr. Miguel Albuquerque está ciente disto, até porque está de posse também dos dados, já fez o diagnóstico. Digamos que o território insular da região autónoma da Madeira, incluindo Madeira e Porto Santo, padece de alguma dificuldade na captação de investimento. É preciso criar novas formas de financiamento, é preciso impulsionar a economia. E eu creio que é certo que houve conversações com essas altas figuras do Estado, mas eu creio que uma das grandes preocupações é precisamente aquilo que poderá vir a ser consignado, ainda que vá para a sede de especialidade no orçamento de Estado. Mas uma das grandes e das principais questões que se coloca... Foi a questão mais para mim. Mas, de qualquer forma, eu gostava também de ouvir a sua opinião relativamente, por exemplo, ao encontro com o futuro Presidente da República e o facto de Marcelo Rebelo de Sousa já ter confirmado que virá aqui à Madeira no Dia da Região. É positivo. Há matérias que o Presidente da República, pode não decidir, mas pode influenciar. E essa tal magistratura de influência, do seu ponto de vista, pode ser importante numa matéria, por exemplo, como aquela que já aqui foi falada, que é a questão da revisão do Estatuto Político-Administrativo. Eu creio que sim, até que de uma vez por todas resolva aquela questão, do que é efetivamente o apoio da República à região. Há sempre uma indefinição, nomeadamente quando se levanta as questões relacionadas com a construção, vou diretamente ao assunto, da construção do hospital, no novo hospital, e mesmo os subsídios de mobilidade relativamente aéreo ou mesmo marítimo, e há sempre um entrave, e era preciso que de uma vez por todas houvesse também, da parte do novo Presidente da República, alguma influência, porque não dizê-lo também, relativamente à assunção desses tais princípios constitucionais, que eu acho que para nós seriam fundamental, até porque nós vivemos numa região insular e temos um conjunto de limitações, pequena dimensão, condições com alguma, insuficiência relativamente ao território que nós dispomos, e daí que precisamos sempre desse apoio do Governo da República. Em relação ao encontro de Miguel Albuquerque com o atual Presidente da República, Cavaco Silva, vê motivos para aqueles argumentos que Miguel Albuquerque utilizou para, no fundo, agradecer ao atual Presidente da República o papel que teve em defesa das autonomias, em particular da Madeira? Sim, nós entendemos isto como um todo. É óbvio que esse relacionamento, vemos esse relacionamento sempre de uma forma muito cordial e normal, mas convém esperar para ver, não é? Sou como São Tomé, só vendo para querer. Digamos, a ver, vamos, a par e passo, vamos ver o desenrolar dos acontecimentos. Mais tarde podemos nos pronunciar mais especificamente sobre isso. Vamos ouvir agora também a opinião do Carlos Costa sobre esta Madeira, deputado do JPP. Eu recordo que estamos a falar da vinda de António Costa à Madeira e daquilo que eventualmente o Primeiro-Ministro possa aqui anunciar
pode também falar, eventualmente, destas questões relacionadas com o Orçamento do Estado e pode aqui anunciar essas correções de matérias que já foram aqui faladas como estando em falta neste Orçamento. Sim, porque aquilo que nos preocupa, e creio que preocupará os madeirenses e os porto-santenses, é precisamente esta questão da reestruturação da dívida, para nós é crucial. Até que se a austeridade se impõe à chantagem da dívida, devemos enfrentá-la, obviamente, com a coragem de medidas práticas e viáveis. É certo que já existiu um primeiro momento no pós-PAEF Região Autónoma da Madeira, com um empréstimo de 1,5 mil milhões de euros. O Governo Regional consegue mais 7 anos de maturidade, o alargamento da maturidade, do prazo para o pagamento, amortiza a dívida ao ano 24 mil. Portanto, tem, digamos, uma amortização da dívida de 24 milhões. Portanto, digamos, tinha um prazo para pagamento dos 2033, passou para 2040. O que em 2016 iam pagar à volta de 210 milhões, agora vai pagar 185 milhões. Ora bem, o que é que acontece? O Governo Regional, parece-me que aqui neste contexto, contrai dos empréstimos, um de crédito bancário e outro obrigacionista, um para pagar compromissos de dívida, à volta de 138,5 milhões de euros para pagar, e o restante para pagar, obviamente, dívidas contraídas por empresas públicas, nomeadamente a PRAM, 21,9 milhões, o Instituto de Habitação da Madeira, 7,9 milhões, e as Sociedades de Desenvolvimento, 14 milhões. Isto prefaz à volta de 47,2 milhões. Portanto, há aqui, digamos, um momento em que há uma tentativa também do Governo Regional de ir aos mercados. Parece-me que quer transmitir a ideia, criando o tal round show, digamos, o chamado, digamos, exposição itinerante, digamos, quer a nível nacional, quer internacional, credibilizando, dando, digamos, a imagem de credibilidade já das finanças públicas regionais, e a ida aos mercados vai nesse contexto. Mas queria recordar o seguinte, que neste orçamento da região, há aqui uma questão que se impõe, que é o seguinte. No orçamento da região Autónoma da Madeira para 2016, já previa à volta de 244 milhões, digamos, na totalidade, relativamente àquilo que poderá ser consignado no Orçamento de Estado. Portanto, no Orçamento Regional, claro, já previa esses 244 milhões. Mas há tal transferência que estará a não ser aqui cumprida com os tais 17 milhões que estarão em falta. Exatamente. Parece que neste caso concreto, exatamente. Mas pelas contas que foram apresentadas aqui pelo deputado Jaime Filipe Ramos, o Orçamento de Estado ainda tem outras falhas, nomeadamente os 11 milhões. Não, mas parece-me. Das forças. Exatamente. Mas parece-me. E os 4 milhões pelo ADC. Exatamente. Mas parece-me que o Ou seja, a questão é esta, saber se de facto António Costa, quando vier à região, era isso que estávamos a falar, exatamente, se pode aproveitar esse momento para anunciar essas correções. Sim, acho que seria crucial e creio que o Secretário Regional das Finanças, o próprio Presidente do Governo, poderá aproveitar o ensejo nesse contexto, que é efetivamente, tal como eu já fui referido aqui pelo Sr. Deputado Filipe Ramos, em que, de facto, na Lei das Finanças Regionais está consignado, no tal artigo 46, creio eu, não é? 49, a atribuição dos tais 40%, que é para cada região autónoma, não é só especificamente para os Açores, mas também para a região. E parece que, mas na para os Açores, totalidade... esta fórmula está correta, ao que parece. Está a falhar é para a Madeira. É para a Madeira que alterou. E depois há aqui duas questões. É que está previsto os tais 69,8 milhões. Que parece que no Orçamento de Estado só estão inscritos 52,4 milhões. Sim. Portanto, está a faltar aqui os tais 17. Os tais 17,4 milhões. Portanto, estamos a falar do Fundo de Coesão Nacional, mais, digamos, a transferência anual dos custos de insularidade, que prefaz 174 milhões de euros.
Isto segundo, enfim, as informações que me chegaram. Ora, o que seria extremamente crucial e importante que a região não perdesse este valor. E parece-me que o próprio Ministro Mário Centeno já prometeu corrigir o cálculo da verba do Fundo de Coesão Nacional. É isso que já prometeu corrigir. Falta perceber se de facto no Orçamento do Estado isso vai ficar contemplado. Qual é a posição que o JPP vai assumir perante esta resolução e outras idênticas, nomeadamente a do PCP? Se vota a favor, se abstém. Obviamente que, relativamente a essa questão da votação, deixaremos um pouco mais à frente. Até porque o nosso campo precisa de reunir-se neste contexto. Eu creio que, quando se fala da dívida dos 6,1 mil milhões de euros, dívida total da administração pública e sector empresarial da região autónoma da Madeira, eu creio que existem diversos instrumentos para reestruturar essa dívida. Uma das quais poderá ser o abatimento, percentualmente, relativamente à aplicação de uma renegociação dos juros. Outra seria, obviamente, um período de carência, indexação ao pagamento dos juros da taxa anual ou crescimento do PIB. Mas era importante também não esquecer que num destes instrumentos era importante também que houvesse uma auditoria à dívida. Era importante que se fizesse uma auditoria à dívida, para que sejam conhecidas de forma transparente. Mas essas auditorias foram feitas. As suas origens de natureza e determinar a parte menos legítima. Não, quando é preciso, os portugueses e os madeirenses têm que saber ao certo. E daí que nós tendemos uma auditoria a esta dívida. E nessa auditoria iríamos, obviamente, saber-se de forma transparente as origens e a natureza de determinada parte menos legítima, menos legal. É isso que provavelmente o Governo Regional não quererá ser auditado. Aliás, ninguém gosta de ser auditado, muito menos o Governo Regional. Até porque se contraiu uma dívida ilegal, segundo já se temos muito propalado, obviamente, especialmente em 2010, se contraiu uma dívida muito ilegal e de modo que era importante saber disso. Mas gostaria de deixar um pouco mais à frente sobre esta questão, que aquilo que me preocupa, o que preocupa os Juntos pelo Povo é obviamente o crescimento económico. E eu acho que o Presidente do Governo Regional tem uma oportunidade com a vinda do Sr. Primeiro-Ministro aqui à região para falar, obviamente, daquilo que nós consideramos que é uma matéria crucial. E já é defendido também por este Governo há muito tempo e carece, digamos, do aval do Governo da República, que é a questão da atratividade fiscal diferenciada. O regime fiscal próprio. Isso é que seria crucial. Obviamente que não era fazer aqui, como costuma dizer... Mas isso já estaríamos a entrar aqui num outro debate. Neste momento estamos a falar desta questão. Mas acha que nessa renegociação desta dívida encaixa-se todas essas questões? Não, eu creio que sim. Eu creio que sim, que elas entroncam todas. Mas acha que nesta altura na a Madeira temos que pagar a dívida. Esta questão de perdoar a dívida, já agora aproveito para dar não estando vinculado aqui, digamos, esta opinião aos Juntos pelo Povo, pessoalmente acho que se existe uma dívida, ela é para pagar. Claramente. Este é o meu princípio. Não deve perdoar. Não, é o meu princípio. Agora, deve haver um mecanismo de modo em que se possa atenuar esse pagamento. Digamos, nomeadamente aqueles que referi aqui. O abatimento percentualmente, renegociação dos juros, um período de carência de 3 anos indexando o pagamento dos juros à taxa anual do crescimento do PIB. Portanto, quanto maior o crescimento do PIB, menor seria o efeito de pagamento. Portanto, estávamos a falar aqui de um conjunto de questões que eu acho que seriam fundamentais. Portanto, agora, seriam matérias para renegociar. Exatamente, portanto, a renegociação. Aliviar, digamos assim, agora, esta carga sobre a Madeira. A questão do regime fiscal próprio, para nós, é muito importante. Até porque daria, digamos, ao tecido empresarial, digamos, um instrumento para poder, obviamente, revitalizar não só as E esta é uma matéria que os senhores deputados mas também a própria economia. Vão ter a oportunidade de discutir de forma mais aprofundada no Parlamento. Carlos Costa, relativamente a esta matéria, qual é a sua Não, opinião? esta questão. Bom, eu quando olhei para estes 7 agrupamentos e 48 centros de saúde, que agora é designado de cuidados de saúde primários, é a mesma coisa. Cuidados de saúde primários, centros de saúde, mais na prevenção. Não muda. Isto faz-me lembrar um pouco
aquilo que é feito também ao nível do ensino, o agrupamento das escolas, junto às escolas, no objetivo, no fundo, era para minimizar, enfim, um conjunto digamos, do ponto de vista dos recursos humanos, enfim, materiais, tentou-se minimizar esse contexto. Ora, o que nós consideramos aqui, o importante aqui é saber se efetivamente o utente vai sentir-se bem servido do ponto de vista. E aí o Carlos Costa tem dúvidas? A minha dúvida está aí. É porque quando eu olho para este mapa e olho, por exemplo, que na zona oeste a direção única número 4 vai agrupar Porto Muniz, São Vicente, Ponta do Sol, Ribeira Brava e Calheta, eu sinto alguma dificuldade em perceber como é que isto vai ser feito. Ainda que se mantenham os centros de saúde, como é que esta direção única irá, digamos, reorganizar este contexto. Obviamente que aqui, depois, enquadra-se aqui um conjunto de várias unidades funcionais, nomeadamente a unidade de saúde familiar, a unidade de cuidados de saúde personalizados, cuidados da comunidade, de recursos de assistência partilhados, de saúde móvel, saúde pública, atendimento urgente. Mas como é que isto vai processar-se? É que eu ainda não consigo. Eu leio o diploma e tenho alguma dificuldade em perceber como é que isto vai processar-se. Por exemplo, nomeadamente, os cuidados da comunidade. Vamos ter que esperar para ver. Haverá uma unidade de apoio à comunidade em contexto. Vão ir de casa em casa? As pessoas é que vão, entretanto, trazer as problemáticas. Vamos ter que esperar para ver.